Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender aquelas perguntas que os padres e pastores não se propõem a responder, ou varrem para debaixo do pano, ou simplesmente não querem responder. E você encontra essas respostas aqui, tá bom? Então verifique a sua inscrição. Se não é inscrito no canal, eis aqui um bom motivo para você se inscrever. Eu respondo as perguntas dos inscritos. Você pausa o vídeo, faz a sua pergunta e quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo ela aqui. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para o YouTube entender que você gosta desse assunto. E claro, não esquece, tá? Se você não baixou, estará disponível no Telegram de grátis e de graça. O que é uma oração? É um e-book que eu disponibilizo para você para te ensinar a orar corretamente, como ter a sua oração atendida e a importância de orar a Deus. Então, é um excelente e-book que estará disponível no Telegram. Então, se você não baixou, é de graça. Tá lá o link para download, lá um PDF para você poder baixar inteiramente de graça no Telegram. t.me/Humberto Volz. Então vamos lá, vamos pegar uma pergunta aqui. A pessoa, né, é um perfil, não é um canal. O nome do canal, o nome do perfil se chama Samuca na Vapeada. Não sei que gíria que é essa, francamente, tá? Acho que não é da minha época. Mas ele pergunta o seguinte: Humberto, gostaria de saber sua opinião sobre se haverá segunda chance para aqueles que ficarem na tribulação. Será que haverá alguma chance para as pessoas que vão passar toda a ira e cólera de Deus? É uma pergunta inteligente, não é uma pergunta ruim. Porque se você estudar pela igreja evangélica, é dito que você não passará por essa tribulação. Algumas afirmam, mas a grande maioria não. E se você estuda pela igreja católica, os caras nem comentam sobre isso. Então, como ele perguntou aqui, haverá alguma chance para quem ficar na tribulação? Primeiro, vamos separar uma coisa para você poder entender, tá? Existem pessoas que acreditam no arrebatamento secreto e existem pessoas que acreditam que, assim como os apóstolos sofreram, assim como as pessoas foram perseguidas, e sendo Deus a manifestação na carne, Jesus Cristo, se propôs, foi humilhado, foi perseguido para ensinar o caminho. Então todo mundo na Bíblia, os profetas foram perseguidos. Assim, eu acredito que eu não sou melhor do que ninguém, também serei perseguido, e eu não serei uma pessoa redundante em ouros, adornado por um campo magnético que vai me impedir de sofrer. Então, existem pessoas que acreditam que no estalar de dedos estarão no céu com Jesus, e existem pessoas que, assim como eu, acreditam que é necessário polir o ouro e o diamante para que se torne a sua forma perfeita. Então, na Bíblia, segundo o Apocalipse do apóstolo João, as pessoas não serão pré-arrebatadas. Isso é uma teoria. Eles pegam essas passagens de Mateus, de Marcos, passagens que são específicas para uma situação que não condiz com o fim dos tempos. E aí falam, por exemplo, que você vai ser arrebatado de forma misteriosa por Jesus e não vai sofrer. Claro, é muito mais fácil para mim aceitar a resposta mais acolhedora, a resposta que mais me satisfaz. É muito mais fácil para mim, para contar para minha família, por exemplo, que ninguém vai sofrer na terra, que não existe injustiça e que simplesmente no estalar de dedos estaremos com Jesus. Agora, a história da Bíblia, da perseguição de Tomé, do apóstolo Paulo, a perseguição depois de todo o evangelho da Bíblia, até mesmo São Jorge, apesar que não é santo, tá? Mas tudo bem, vamos falar para você poder lembrar, foi perseguido, humilhado e morto. Então, você percebe que as pessoas que acreditam em Jesus, existe um certo padrão chamado sofrimento. Então, eu acredito que nós não somos especiais o suficiente para no estalar de dedos nós não sofrermos. Segundo Isaías, segundo o apóstolo Paulo e segundo João, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. É a criação divina de Deus. É a cereja do bolo.
É a manifestação do próprio Deus na carne. É o próprio Deus na carne. Segundo o apóstolo João, tá? Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne, capítulo 1, versículo 1, é dito o seguinte, tá? Olha só, Jesus Cristo, ele ensinou para os apóstolos, ele passou fome, ok? 40 dias no deserto, fome, passou sede, ele foi crucificado, pediu água para o soldado pegou vinagre para Jesus. Ele foi perseguido, ele pregava sobre a verdade nas portas das sinagogas e muitas vezes lá dentro, e muitas vezes os judeus procuravam matá-lo, foi perseguido, teve que sair em retirada. É só você olhar a história da Páscoa. Então Cristo foi perseguido, humilhado, ele simplesmente renegou os seus bens. Então Cristo, e no final de tudo, Cristo foi morto, porque esse é o significado de Cristo. Você morre na terra para renascer em Cristo. Por isso que ele deu o exemplo. Então ele foi morto e ressuscitado. Então, Cristo, que é a personificação de Deus, se propôs a ser humilhado, perseguido, passou fome e sede, torturado, os chicotes que bateu nas costas de Jesus, não sei se você sabe, eram bolas de ferro com fincos. E esses fincos, com ganchos, parecido um anzol de pesca, quando eles batiam nas costas da pessoa, eles grudavam com unha de gato. Então o soldado romano, que naquela época era soldado romano, ele puxava, tá, aquilo ali e rasgava a pele. Então você entende o seguinte, tá? Que ele foi fortemente torturado. Colocaram como se fosse uma coroa de rei de espinhos e furou a própria carne de Cristo. Então foi fortemente torturado. Ainda pediram para carregar a madeira, já estava esgotado de vida. Então, pensa comigo, se Cristo se passou por tudo isso, por que nós não passaremos por isso? Até mesmo o apóstolo João, que ficou preso na ilha de Patmos e não teve uma morte tão trágica como os outros profetas, teve um que foi cerrado no meio das pernas para a cabeça. Até mesmo o apóstolo João, ele passou a vida dele na prisão, na pior prisão do mundo que existia na época, que ficava na ilha de Patmos. Então o cara sofreu, foi demais, meu amigo. Chicote era todo dia. Então eu quero que você entenda que essa história de sermos teletransportados para o céu sem dor, sem sofrimento, é uma história que contam para você que é muito confortável, mas não representa o que Paulo, o que João, o que Mateus explicava na Bíblia. Principalmente o apóstolo João. O Apocalipse, tá? Ele nos conta o seguinte, que nós sofreremos as nossas tribulações. Não se trata do fim do mundo. O fim do mundo existe. Um dia a Terra vai parar. Você pode ter certeza disso. Não sei quando. Pode ser daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, como pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sei. Ai daquele que pela boca anuncia a morte. Eu não sei. Mas acontece o seguinte, só para você poder entender. Todos nós que somos cristãos, o mundo inteiro odeia cristão. O mundo jaz inteiro no maligno. 1 João capítulo 5. O mundo jaz inteiro no maligno. O mundo já é do maligno, tá? É óbvio que Jesus Cristo ele venceu o mal através da ressurreição, mas o mundo é do maligno, né? Tudo aqui é amparo do maligno. Tudo aqui é da legalidade para o maligno, tá? Vou dar um exemplo. Monitor. O que é um monitor? É um espelho. Aqui, ó, olha só. É um espelho negro. Isso aqui, espelho negro, é usado em ritual de alta magia negra, tá? Por magos negros. Então acontece o seguinte. Tudo isso aí, tá? Tudo isso aí, meu amigo, é a legalidade do adversário, tá? Então, para você poder entender, vamos lá para você poder entender. Olha só, nós passaremos pela tribulação. Todos nós que acreditamos em Jesus, todos nós, vamos sofrer na terra. O mundo será injusto conosco, mas aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. Então, o ser cristão já imputa a você sofrimento, tá? Isso não condiz com você ir para o céu sem dor, sem sofrimento. Então, nós conseguimos separar uma coisa aqui. Você já sabe que essa história de
arrebatamento é uma falácia, tá? Já fiz vários e vários vídeos sobre isso. É uma falácia, não é verdadeira, tá? Não tem fundamento bíblico, tá bom? Agora, olha só, você pergunta o seguinte, eu acho a sua pergunta uma pergunta muito inteligente, tá? Ele fala o seguinte, haverá uma segunda chance para aqueles que ficarem na tribulação? Você não vê pastor respondendo isso. Você não vê padre respondendo isso. Mas você vê o apóstolo João respondendo isso em Apocalipse. O apóstolo João responde em Apocalipse. E João, na sua visão com Jesus sobre o fim dos tempos, Jesus ensina para João. E sabe o que ele diz aqui? Que a tribulação é justamente para as pessoas que não acreditavam em Jesus terem uma chance de ser salvo. Olha que coisa forte. A tribulação é justamente para as pessoas que não acreditam em Jesus possam ter uma chance de regressar pelo caminho da verdade. Acontece o seguinte, meu amigo, deixa eu te explicar. Por que existe essa confusão que as pessoas falam que os justos não estarão na terra? Eles falam que os cristãos não estarão na terra. Por que existe essa confusão? Existe pela seguinte falácia. É dito que o anti-messias vai procurar os cristãos e vai dizimar a raça humana, os cristãos por inteiro. Só vai permitir aquele que não é cristão. Porque cada vez mais os valores da sociedade contradizem os valores cristãos. E eles já querem adulterar a Bíblia para poder condizer com a realidade desse mundo. Então, cada vez mais, a realidade desse mundo se torna uma realidade muito diferente da realidade cristã. E vai chegar um momento que vai ter intolerância aos cristãos mais do que já tem. E vai chegar um momento que vão perseguir os cristãos. Então, não haverá mais aquele que crê em Jesus vagueando pela terra. Porque todos eles estarão mortos. Então, o cara do pré-arrebatamento, ele lê a Bíblia e fala, pô, não tem mais cristão na terra. É claro que não tem, foi decapitado. Lembra lá do Apocalipse 4, 5, 6? Decapitação dos justos? Pois é, decapitado. Então, simplesmente, peço perdão que eu cliquei aqui, então, simplesmente, os cristãos serão perseguidos, ok? Então, serão perseguidos e torturados, mas aquele que perseverar até o final será salvo. E aqueles que estão vivendo no mundo, que não acreditam em Jesus, quando chegar a tribulação, eles ainda assim, pela misericórdia de Jesus, terá uma chance, porque vai começar a praga do céu, vai começar a cair um monte de coisa, monstros, abertura de portais, vai ser um inferno aqui. Se você ler Isaías ou Jeremias, é dito por Deus, tá? O seguinte, que eu vou convocar os guiburins. Guiburins são os seres mais perversos desse universo. Tá na Bíblia, guiburim. Tá repetido o nome do Senhor Jesus, que isso nunca possa, nem quero nem ver essas coisas aqui. Mas você pode assistir um filme chamado Cloverfield que você vai entender o que é guiburim, tá? Repreendido o nome do Senhor Jesus. Nome feio, não quero nem estar perto. Então acontece o seguinte, a tribulação é para aquele que não acredita em Jesus, que já não tem mais justo na terra, já não tem mais nem aquele que se arrependeu por Cristo Jesus. Então, aquelas pessoas que são perversas, de tanta destruição e morte, elas poderão ter uma chance de serem salvas. Apesar que, em Apocalipse é dito que muitos, em vez de se curvar a Deus, vão começar a odiá-lo pelas pragas e acontecimentos que vão acontecer. Sendo que aquilo ali é a benevolência para aqueles que não aceitaram Jesus. Porém, aqueles que aceitaram Jesus, meu amigo, virá a perseguição. E você não tem que ter medo da perseguição. Você não tem que se enfiar num buraco por causa da perseguição. Porque o adversário te encontra e te acha. Porque o adversário, todos nós seremos testados ao extremo. Não adianta você se enfiar no buraco. Mas vale você viver sua vida feliz agora, acreditando em Jesus, que pode ser que essa perseguição nem seja na sua época, mas vale você acreditar em Jesus, viver a sua vida, fortalecer a sua fé, do que você viver uma paranoia louca que vai te deixar de joelhos amando do anti-messias. Tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, acredito que tenha respondido, tá? E quem tiver mais perguntas para fazer, escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para esse vídeo, quando eu responder a sua pergunta, chegar até você. E também, tá? Participe do Telegram
para você poder baixar esse e-book inteiramente gratuito e de graça para você, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz, forte abraço.